Bem, muito bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui nesta audição ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas à professora Maria do Céu Patrão Neves, que é presidente do CNEV. Eu sei que o professor Pedro Fevereiro está a caminho e, portanto, juntar-se a nós muito em breve. Queria também agradecer a presença da vice-presidente da primeira comissão, a deputada Cláudia Santos, e da vice-presidente da nona comissão, a deputada Susana Correia, que estão aqui conosco para esta audição conjunta. As grelhas de tempos, como sabem, são definidas a priori, antes da reunião, e, portanto, eu só vou relembrar não só a professora Maria do Céu Patrão Neves, como os deputados, qual é a grelha que nós vamos utilizar. A senhora professora terá 15 minutos no início para fazer a sua apresentação e tem 15 minutos no fim para responder às questões que lhe forem colocadas, e estes 30 minutos no total pode usá-los da forma que achar mais útil para si. Portanto, se usar mais de 15 minutos no início, tem menos de 15 minutos no fim, e os grupos parlamentares, cada um terá 5 minutos para a sua intervenção, sendo que o PAN e o LIVRE terão 2 minutos cada para as suas intervenções. Os deputados da minha comissão sabem que eu sou muito rigoroso em relação aos tempos e, portanto, espero que possamos conduzir isto com a mais tranquilidade possível, sem grandes tribulações. O assunto é a apresentação do relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana e respectivas implicações de natureza ética e social. Este relatório já nos tinha sido enviado há algum tempo, levou também algum tempo para nós conseguirmos encontrar uma data que seja apropriada para todos. E, portanto, eu dava de imediato a palavra à professora Maria do Céu Patrão Neves para a sua intervenção, que acho que vai ser na forma de PowerPoint e que está na sua casa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu começo precisamente por saudar o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, a Sra. Deputada Cláudia Santos e a Sra. Deputada Susana Correia, aqui representando as 3 comissões parlamentares que se dignaram a ouvir o Conselho Nacional de Ética. Saudar todos os senhores deputados, agradecer a vossa presença. É para o Conselho Nacional de Ética uma excelente oportunidade para mostrar o trabalho que está a fazer, e que é um trabalho que não se destina ao próprio, mas destina-se à sociedade portuguesa. E como representantes da sociedade portuguesa, é para nós extraordinariamente gratificante ter esta possibilidade de apresentar a nossa reflexão sobre esta matéria. Tal e qual como o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha já referiu, o tema é efetivamente o relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana, que se inscreve perfeitamente na missão do próprio Conselho, que é de analisar sistematicamente os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos e tecnológicos. Esta é a nossa missão, acompanhar o progresso científico-tecnológico, identificar as suas implicações sociais e também os parâmetros éticos em que garantimos que esse desenvolvimento científico-tecnológico continua e que é promovido ao mesmo tempo que se garante, precisamente através dos parâmetros éticos, se garante que o benefício reverte a favor do bem comum da sociedade. É neste âmbito que compete também ao Conselho Nacional de Ética apresentar o seu relatório. O relatório anual e as respectivas recomendações. Neste caso, estamos a falar do relatório de 2022, porque o de 2023 está neste momento a ser realizado.
Este relatório de 2022 incide precisamente sobre duas temáticas fundamentais, a edição genómica e a inteligência artificial. Não propriamente porque são tecnologias novas, mas porque o aceleramento que se tem verificado em ambas e também a possibilidade de convergência de ambas tem trazido para o plano social novos paradigmas de relação que justificam efetivamente a atenção que lhe demos. E, se me permitem, quase como que um parênteses, não obstante estar extraordinariamente atenta ao tempo, os relatórios do Conselho não só passam, como é óbvio, pela plenária do Conselho, onde são debatidos, onde são discutidos, num órgão que é amplamente diverso, mas também, como podem ver naquela imagem, a imagem é da Universidade do Algarve, onde fomos com o relatório para discutir com cientistas de ambas as áreas privilegiadas no relatório e com o público em geral. Ou seja, o relatório que aqui vos apresentamos não é já apenas o resultado de uma reflexão do plenário do Conselho Nacional de Ética, mas passou também pela audição de especialistas e pelo debate de uma sociedade civil mais alargada, sendo que integramos as reflexões que colhemos neste périplo que fizemos com o próprio relatório. Especificamente no que diz respeito às temáticas em apreço, temos, tendo igualmente já justificado, privilegiado a edição genómica e depois a inteligência artificial. No que diz respeito à edição genómica, começámos por uma breve apresentação histórica, precisamente para se perceber que é uma tecnologia que vem de trás, mas cujo desenvolvimento mais recente não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, e depois, essencialmente, aquilo que são as questões e os desafios éticos da genómica. Permitam-me que chame a atenção para o facto de esta secção da genómica incidir bastante sobre uma série de ensaios clínicos que neste momento estão em curso nesta mesma área, para que percebamos que de facto já está no terreno e já há benefícios concretos que podem ser identificados. O que se está à procura é de evidência científica em relação a estes ensaios clínicos ou outros que podem ser também desenvolvidos. Entretanto, como poderão ter verificado, o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro acabou de chegar. O Pedro é biólogo, é diretor executivo do Laboratório Colaborativo do Inove Plant Protect e é professor catedrático convidado do ITQB da Nova, tendo sido primeiro bastonário da Ordem dos Biólogos. E, de facto, esta secção da edição genómica foi essencialmente da responsabilidade dele e, por isso, é com muita satisfação que eu, neste momento, consigo passar-lhe a palavra. É um timing absolutamente precioso. Deixem-me só interromper o tempo por um minuto para explicar ao professor Pedro Fevereiro as regras do funcionamento. Nós temos 15 minutos no início para vos ouvir e há 15 minutos no fim para responder às questões que os senhores deputados possam querer fazer. Estes 30 minutos podem usá-los como entenderem, podem usar mais tempo no início ou menos e depois compensar no fim com o tempo que houver ainda disponível. Eu só queria anotar, que eu digo isto sempre, eu sou muito rigoroso nos tempos e, portanto, passava de imediato a palavra e dar as boas-vindas ao professor Pedro Fevereiro. Muito obrigado. Sr. Professor Alexandre Quintanilha, muito obrigado pelas suas palavras. Peço imensa desculpa pelo atraso, foi completamente imprevisto. Vou já de seguida passar a referir os aspectos éticos que consideramos relevantes relativamente à utilização da edição genómica. Não sei se têm noção do que se trata em termos de edição genómica. Eu diria muito rapidamente é a capacidade que temos atualmente de gerir de uma forma
relativamente precisa a sequência do DNA que existe em todas as células e, neste caso em particular, nas células humanas. Nós referimos aqui três dimensões. Uma dimensão que está associada ao próprio desenvolvimento da tecnologia, uma segunda dimensão que tem a ver com a aplicação, duas segundas dimensões que têm a ver com a aplicação da tecnologia a diversos tipos de células. Sendo que no primeiro caso falamos na linhagem reprodutiva, ou seja, nas células que poderão dar origem a um novo ser humano, e no segundo caso a aplicação para tratamento de diversas doenças, mas em seres adultos, portanto seres já nascidos, portanto com uma característica completamente diferente. Portanto, no caso, quais são as recomendações que nós julgamos adequadas do ponto de vista ético relativamente à aplicação deste tipo de tecnologias? E mais tarde, depois de uma segunda ronda, poderemos falar mais em detalhe em algumas destas aplicações, se assim o julgarem razoável. Primeiro, fazer prevalecer o interesse e o bem-estar de cada pessoa, portanto, isto também, digamos que isto não é específico da edição genética ou genómica, como quiserem, mas é transversal a toda a intervenção na saúde humana. Um segundo aspecto que se refere à prudência na aplicação destas tecnologias. Evidentemente, é uma tecnologia relativamente recente e que, embora tenha um potencial enorme, ainda necessita de alguns desenvolvimentos e, portanto, a prudência é algo que é fundamental. Temos que saber abordar adequadamente os diferentes conceitos, aplicações e consequências relacionadas com esta edição genómica e, finalmente, temos que distinguir as finalidades entre prevenir o aparecimento de uma doença, tratar ou melhorar, ou seja, utilizar a tecnologia para fazer melhoramentos que, segundo a nossa perspectiva, não faz qualquer sentido e, portanto, é eticamente inaceitável. Desculpem. Devemos observar, obviamente, os mais elevados padrões éticos e normas jurídicas na investigação. Isto refere-se mais à questão, não à questão da utilização com uma finalidade, mas sim aos aspectos que são necessários desenvolver do ponto de vista científico para garantir que a tecnologia é segura. É preciso avaliar os riscos das diferentes terapias. Cada doença é uma doença, cada gene é um gene e, portanto, é preciso ter algum cuidado relativamente à forma como atuamos e, portanto, esse aspecto tem que ser tido em conta. Do nosso ponto de vista, é obviamente necessário penalizar o uso da edição genómica na linhagem reprodutiva, portanto, não faz qualquer sentido aplicar esta tecnologia para alterar o DNA em embriões. Proibir o recurso à edição genómica para o melhoramento das características e capacidades humanas, julgamos que isto é fundamental. E, portanto, para que seja possível esta penalização e esta proibição, julgamos que é fundamental que exista uma regulamentação que seja adequada não só a esta componente de penalização e proibição, mas também à componente de aplicação da própria tecnologia. Finalmente, prever mecanismos de mitigação em caso de imprevistos e de prejuízo para a pessoa humana. Finalmente, garantir a reserva de privacidade e proteção da informação genómica. Isto é um aspecto que já vem sendo discutido em outras vertentes. Envolver o público no debate é fundamental e, no fundo, estamos aqui também para isso, para começar precisamente pelos senhores deputados, mas para que o público possa compreender que tipos de tecnologias existem e como é que elas são aplicadas. Incentivar debates públicos alargados, precisamente para poder envolver o público, e também
pensar que é preciso regulamentar também os ensaios clínicos no âmbito da aplicação destas tecnologias. E muito obrigado. O tempo está a contar. Senhora Professora, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Com certeza que os senhores deputados perduram a rapidez com que vamos apresentando os tópicos essenciais, mas tendo também disponível o relatório, saberão que estamos simplesmente a destacar os aspectos fundamentais e particularmente as recomendações, ainda que para chegar às recomendações temos que fazer alguma contextualização. E é isso que acontece também em relação à parte da inteligência artificial, todo ele um mundo, sem dúvida, e nós neste mundo conseguimos propor uma sistematização em 5 pontos, como verão: investigação biomédica, assistência clínica, gestão hospitalar, administração da saúde, ensino, educação e saúde. Não é fácil conseguir uma sistematização daquilo que são as aplicações possíveis da inteligência artificial neste domínio da biomedicina. O nosso objetivo ao fazer esta sistematização é, de alguma forma, também apresentar 5 áreas bem estruturadas que não deixam de ser um convite ao investimento económico-financeiro e social nestas mesmas áreas, por isso direcionado para estas 5 áreas privilegiadas, atendendo também à necessidade de desenhar políticas públicas de apoio ao desenvolvimento destes aspectos. Consideramos que a partir destas 5 áreas conseguimos em grande parte cobrir aquilo que é o domínio, a aplicação da inteligência artificial neste domínio alargado e diversificado. Recomendações que podemos... E se calhar vou olhando para o relógio, eu já sei que o que gastar agora a mais me será retirado no fim. Reparem que em cada uma dos domínios identificados, investigação biomédica, cresce reconhecimento de padrões. São temáticas fundamentais que não esgotam de todo aquilo que é importante em cada uma delas, mas que acabam por ser axiais no tratamento de cada uma destas secções. Aspectos essenciais que consideramos merecerem destaque. A inteligência artificial como ferramenta num estatuto instrumental, perceber que todas as vantagens que nos traz nas suas múltiplas aplicações, no que diz respeito, sobretudo, à eficiência, pela rapidez, pelo rigor, pela capacidade de se alargar a áreas que os seres humanos dificilmente poderiam alcançar. Por isso, tudo ali centrado no conceito de eficiência, não esquecer que a eficiência não deixa de ser um valor utilitário e, por isso, não se pode substituir a outros valores verdadeiramente identitários do ser humano. Por isso, manter a inteligência artificial como ferramenta no seu valor utilitário, respeitando os valores nucleares do ser humano e, sobretudo, perceber que temos que estar atentos às grandes transformações que a inteligência artificial origina. Ninguém vai travar a ciência, ninguém vai travar o desenvolvimento científico, ninguém vai travar a inovação tecnológica, não é esse o objetivo de ninguém também, certamente não é do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Agora, o que se pode e deve fazer é orientar, e orientar no sentido de garantir que os benefícios efetivos que nos pode trazer sejam maximamente desenvolvidos e canalizados para a sociedade e que os eventuais prejuízos sejam maximamente mitigados. E é nesse sentido que vão também as recomendações. Investir certamente em recursos tecnológicos, mas também legislativos, porque eles são fundamentais para o próprio desenvolvimento da ciência e da inovação tecnológica. Garantir, ao nível da investigação biomédica, que se mantenha a possibilidade de formular dúvidas e hipóteses. Eu acho este aspecto francamente importante. Às vezes, algumas pessoas têm a noção que, através da inteligência artificial, as soluções estão dadas, estão fabricadas, nos são colocadas com tal rigor e certeza que quase que dispensa o trabalho do cientista na formulação de dúvidas, na criatividade, na originalidade. E este aspecto não deve ser suprimido, nem tampouco reduzido. A digitalização ao nível dos serviços de saúde, absolutamente fundamental,
com fortes benefícios a todos os níveis, mas sempre numa solução integrada, com público, privado, instituições de solidariedade social, e a inteligência artificial permite precisamente este trabalho em rede numa otimização de recursos a todos os níveis, recursos humanos, mas também técnicos, de equipamentos, económico-financeiros. E por isso deve ser impulsionada ao nível da gestão hospitalar, com ganhos efetivos, na administração pública, tendo sempre em atenção uma harmonização de um padrão global de codificação. Aliás, é preciso investir nisto desde o primeiro momento, porque senão não se estabelece uma rede ampla. Não há nem rede nacional, nem rede europeia. E a grande vantagem é termos esta padronização dos dados na sua codificação para que esta rede se possa efetivamente instituir. Favorecer no ensino e educação, em saúde pública, o que aliás já está feito, e para além daquilo que são recomendações muito específicas para o domínio da inteligência artificial ou da edição genómica que já foram apresentadas. Há algumas outras que são rigorosamente transversais e que se aplicam não apenas a estas duas áreas, mas também a outras em que possamos pensar, e nós acreditamos, desculpem a falta de humildade, que poderão ser úteis para a vossa reflexão em relação a domínios francamente amplos e diversos. E aqui apontaríamos os benefícios que estas tecnologias trazem, maximizá-los, a centralidade do humano, perceber sempre que é o humano que justifica o próprio avanço técnico-científico, preservar a identidade do humano no sentido de, por exemplo, na edição genómica, não tomar decisões que pudessem, de alguma forma, comprometer o património genético humano ou fazer escolhas para as gerações futuras, respeitar os valores nucleares do ser humano, como já dissemos, porque a nossa identidade não é apenas biológica, é também ética. Invocar o princípio da precaução, que o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro também já fez. Desculpem, senhores deputados, talvez alguma pressa com que fiz esta apresentação e, mais uma vez, agradecendo a vossa presença e o vosso interesse neste nosso trabalho, estamos absolutamente disponíveis para todas as questões que nos possam colocar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves e o professor Pedro Fevereiro. Eu tenho já uma lista de deputados inscritos que gostariam de fazer intervenções. Eu lembro aos deputados que têm 5 minutos para fazer a sua intervenção e começo pelo deputado Miguel dos Santos Rodrigues, da Comissão de Saúde do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou do professor Pedro Fevereiro, a professora Maria do Céu Neves e em vocês todo o trabalho que o Conselho tem desenvolvido. Eu vou procurar atalhar diretamente às perguntas, tenho muitas para fazer e, portanto, tentar respeitar os tempos que nos estão impostos. Em primeiro lugar, ser só uma consideração inicial, que obviamente o conteúdo do relatório, não trazendo essencialmente tecnologia nova, mas vem-nos trazer uma atualização daquilo que é, em certa medida, a função do legislador, que é problematizar e pensar e diversificar o pensamento sobre estas matérias. E, portanto, seguindo a ordem do relatório, começando pela sequenciação genómica e pela edição genómica, nós sabemos que esta é uma tecnologia que deu um salto grande em 2012 com a introdução do CRISPR e isso leva-me desde já à minha primeira pergunta. É que o CRISPR fez surgir um conjunto de recursos que antes não estavam disponíveis para as pessoas, mas fez-los surgir não só para investigadores. E a minha primeira pergunta é, tendo em conta os casos que já conhecemos nos Estados Unidos e noutros sítios de uma utilização indevida da tecnologia, até, em alguns casos, com algum grau de autoexperimentação, se não seria desejável ou como é que nós contrabalançamos aquilo que é naturalmente as necessidades de investigação, da curiosidade humana, descobrirmos a utilidade da tecnologia, mas ao mesmo tempo o acesso e a utilização indevida pelo cidadão comum, pelo cidadão privado e como é que, do ponto de vista legislativo, no vosso entendimento, devemos refletir sobre esta questão.
dizer que isto não nos deve, apesar de e peço desculpa por ter começado a minha intervenção do ponto de vista da limitação, eu não quero de forma nenhuma que haja aqui um entendimento que há algo contra a tecnologia. Se não fosse esta tecnologia de sequenciação, nós não teríamos tido com a facilidade e com a rapidez que tivemos a sequenciação, por exemplo, do vírus da Covid-19, transportada e entregue a todas as farmacêuticas do mundo, a todos os sistemas de saúde do mundo e até à revelia de uma certa vontade do governo de onde surgiu primeiro a doença e, portanto, a sequenciação e a tecnologia que foi usada é evidentemente útil, mas acho que nós temos que ser sensatos e cuidadosos também nesta utilização. A segunda questão tem que ver com os relatórios clínicos, os ensaios clínicos, aliás, que o relatório cita, e cita 9, todos eles com muita pertinência e com doenças que afetam muito a humanidade. Perguntar se algum deles está a decorrer em Portugal ou se não, se há algum que tenha um conhecimento que possa vir a decorrer no futuro. A terceira questão tem que ver com uma consideração que é feita no relatório, não lhe quero chamar um conflito, mas talvez uma dicotomia entre a aplicação da edição genómica, que o relatório diz não ser desejável e tem até um intuito proibitivo com o qual eu concordo em abstrato, quanto à edição genómica para as gerações vindouras, ou seja, em embriões ou em gametas, eu compreendo isso perfeitamente, mas diz que a edição genómica não é óbvia, podendo, por exemplo, em alguns casos, fazer-se uma seleção entre gametas ou embriões viáveis para evitar o surgimento de certo tipo de patologias. Pergunto, esta é uma questão, sinceramente, sem nenhum teor científico e profundamente ético. Para mim não é óbvio que perante um conjunto de embriões viáveis seja preferível proceder à fecundação ou à análise ao DGPI de 9 ou 10 versus editar apenas um e garantir que há uma viabilidade e um embrião saudável que daí sai. E, portanto, pedia ajuda nesta reflexão, porque estou de acordo com as recomendações e friso que estou de acordo com as recomendações do relatório, mas não é óbvio para mim que um procedimento possa ser, do ponto de vista ético, mais desejável do que o outro, sendo certo que um deles corresponde a coisas que nós fazemos, e fazemos, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, com a avaliação de embriões. E saltando para a inteligência artificial, nós temos uma proposta que será lançada em 2024 pela Comissão Europeia sobre a partilha de dados em saúde e sobre a investigação. Pergunto se tem ideia se a sequenciação genómica será um dos clusters de dados a ser proposto ou se não, como é que a devemos endereçar do ponto de vista da transposição quando chegarmos a essa linha. E, por fim, a última pergunta, porque o meu tempo está a acabar, mas acho que há aqui uma questão uma reflexão que nós temos que fazer e que também está presente no relatório entre a criação de perfis, que é uma coisa perigosíssima e que quase todos os algoritmos de inteligência artificial que são alimentados com demasiados dados e quando introduzimos algoritmos de aleatoriedade, acabam sempre ou quase sempre por criar perfis com base em dados pessoais, mas tem que haver uma linha qualquer que separe alimentar o algoritmo com demasiados dados e permitir a criação de perfis, ou alimentá-lo com poucos dados e nulificar ou diminuir a sua eficácia. E pergunto se tem alguma reflexão sobre onde essa linha se traça, porque nós sabemos, não só nas áreas da medicina e da saúde, mas num conjunto de outras áreas também, que efetivamente algoritmos alimentados com muitos dados, termino, Sr. Presidente, com muitos dados e de base aleatória são mesmo os mais eficazes, os que mais produzem resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado e obrigado também por ter mantido quase exatamente no tempo alocado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD, para a sua intervenção. A Sra. Deputada Mónica Quintela é da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes das Comissões conjuntas, a Primeira Comissão, Saúde e Educação. Cumprimento a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves, Sr. Professor Pedro Fevereiro, que gostei muito do estudo que sustentou parte do relatório. Não posso deixar aqui uma palavra relativamente à elaboração do relatório. Está extremamente bem estruturado, é autoexplicativo, lê-se com muito gosto. Isto também é bom para nós, os leigos, relativamente a esta matéria. Portanto, e vermos isso, e fica aqui uma palavra de apreço relativamente ao trabalho do Conselho no que a todas estas questões concerne.
Quando lemos a diversidade das aplicações terapêuticas, e sendo que este relatório versa especificamente sobre 2 tecnologias que considera, e bem, disruptivas, não é? Pelas próprias intervenções que os senhores professores já fizeram e por aquilo que vemos no relatório são claramente disruptivas, que quer seja a edição genómica, quer seja a própria inteligência artificial, vemos que esta diversidade de aplicações terapêuticas, e vou começar até, seguindo a ordem do relatório, pela edição genómica, ficamos fascinados, pelo menos fiquei, com as possibilidades de debelar ou suavizar os efeitos das doenças como o mieloma, o sarcoma, a cegueira genética, o HIV, a paramiloidose, eu recordo, é uma doença que conheço relativamente bem e que agora só é resolvida ou tratável através do transplante hepático, porque é o fígado que segrega a amiloidose e, portanto, agora já temos aqui toda uma nova classe de tratamentos portanto, entre outras doenças que são referidas no relatório que nós conhecemos. Mas há que refletir e ponderar muito bem nas questões e nos desafios éticos que a edição genómica suscita e que muitos destes estão vertidos e referidos no relatório do Conselho, como seja a dimensão ética da ciência das edições genómicas. Sabendo-se que a edição do genoma, e o Sr. Professor Pedro Freire também já aqui referiu o que é que significava, mas para quem nos está depois a ver, é uma intervenção direta, são intervenções diretas na sequência do DNA ou do RNA com vista a alterar propositadamente as características estruturais ou funcionais de entidades biológicas, incluindo seres humanos. Portanto, isto é muito importante saber de que é que estamos a falar em termos de edição genómica. Cumpre saber quais os princípios ou critérios que estão subjacentes e que norteiam estas intervenções, principalmente quando sabemos que, não obstante a bondade inerente ao uso desta nova tecnologia, não obsta a que sejam feitas utilizações abusivas, desnecessárias ou até mal intencionadas. Há e haverá sempre, obviamente, a influência e o peso dos valores socialmente aceitos numa determinada época e num determinado lugar para nortear os limites da interferência da edição genómica no curso da humanidade. Portanto, isso aí temos por assento. Mas não posso deixar de perguntar que problemas antevêm, designadamente relacionadas com a possibilidade de um mau uso da edição genómica e que soluções propõem, isto tudo concatenado com as próprias recomendações que constam a partir da página 43 no relatório. Outra questão de índole ética de grande relevância é a da utilização da edição genómica na linhagem reprodutiva, já aqui falada. Esta preocupa-nos, porque quando falamos de tratamento de doenças, todos nós consideramos e ficamos fascinados e muito satisfeitos. São excelentes notícias, não podem ser melhores. Coisa diferente é a interferência na linhagem reprodutiva. Ou seja, quando desta tecnologia, as células da linha germinativa ou em embriões, quer para investigação, quer para corrigir variantes genéticas prejudiciais ou até para introduzir melhorias nas características fenotípicas de determinada pessoa. A maioria dos países rejeita esta criação, designadamente Portugal tem legislação sobre isso, e rejeita a criação de embriões humanos destinados à investigação, tendo legislado também já neste sentido, como acontece em Portugal, que adotou já em 2001, portanto há 22 anos, a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. Mas há países que aceitam o uso de embriões supranumerários oriundos dos tratamentos da procriação medicamente assistida. Tendo em consideração o disposto no artigo 26, número 3 da Constituição da República Portuguesa, que dispõe expressamente sobre a garantia do respeito pela dignidade pessoal e da proteção da identidade genética do ser humano, pergunto aqui, deixei aqui esta questão, quais os principais problemas do foro ético que esta utilização suscita? A edição genómica, assim como a terapia genética, pode ser usada para o melhoramento humano, corrigindo doenças, e podendo inclusivamente vir a ser utilizadas, por exemplo, na manipulação de capacidades cognitivas e intelectuais ou em características estéticas, de resto o relatório fala sobre isso, podemos passar a vir a ter uma linha de montagem de seres humanos, podemos ficar a ser todos muito bonitos, consoante os conceitos estéticos, e todos muito inteligentes ou pouco inteligentes, corremos o risco de vir a ser definida uma linha de montagem e quem vai definir essa linha de montagem, portanto, todas estas questões aqui nos convoca, portanto, aí poderá haver uma tem que terminar. Irei concluir, Sr. Presidente, perigosa, que
pode-nos falar quais as inquietações relativamente à edição do genoma e suas possíveis aplicações, só mesmo para terminar, relativamente também à questão da inteligência artificial, a questão da responsabilidade civil. Nós sabemos que o responsável pelas más decisões é o médico ou o mau funcionamento dos serviços. Neste momento, se for aplicada a investigação, a inteligência artificial, e irei já concluir, Sr. Presidente, quem é que vai ser responsável? A máquina, o programador, o utente que transmitiu más informações? O que é que podemos falar relativamente à responsabilidade civil? Muito obrigado. Obrigado pela tolerância. Obrigado. Eu passava agora de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que é também da Comissão de Saúde do Partido Chega. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Presidentes da primeira, 7ª e 8ª Comissão, Srs. Deputados, Srs. Professores, muito obrigado por terem vindo trazer hoje mais um relatório de um assunto tão importante para as ciências da vida e para a ética no respeito da vida. De facto, estamos presentes de mais um relatório relativo à natureza ética e social e dedicado às técnicas disruptivas em saúde, a edição genómica e a inteligência artificial. E é com agrado que vemos que é um relatório conservador. Aliás, a senhora professora, logo de início, diz que o simples facto de estarmos perante uma disrupção é já em si mesmo inquietante do ponto de vista ético. E nós, como Partido Conservador, ficamos agradados com esta postura conservadora, porque a senhora professora diz também que não é por ser algo novo que faz parte que as coisas novas fazem parte da história da humanidade, mas não é por ser novo que é sinónimo de bom e, portanto, não podemos ter uma adesão acrítica ao novo como se isso fosse o sinónimo de bom. Também acompanhamos as recomendações que o vosso Conselho traz a esta Casa. Aliás, este partido, o Partido Chega, sempre acompanha as vossas recomendações, quer no que se refere ao aborto, quer à eutanásia ou aos cuidados em fim de vida. E, portanto, foi com muita atenção que lemos o vosso relatório e as recomendações nele vertidas. A inteligência artificial é de facto, ou a inteligência, na verdade, é uma inteligência assistida, porque é criada e utilizada por seres humanos. As máquinas não possuem ainda uma consciência ou uma autonomia real e, portanto, a análise ética deve, obviamente, considerar sempre o papel das pessoas que concebem, que usam ou que são afetadas por esta inteligência artificial ou inteligência assistida. Independentemente das tecnologias que são usadas, nós devemos sempre ter um pendor sobre o uso moral, que depende, obviamente, das intenções e das ações humanas. E, portanto, o CNEV veio estabelecendo muitas parcerias institucionais, desenvolvendo ações colaborativas, promovendo sinergias que optimizaram os seus próprios recursos e potenciaram o impacto deste relatório, e foi com muito agrado que vimos uma boa produção desse relatório, que agora tem a simpatia de vir aqui apresentar-nos. A inteligência artificial, na nossa perspectiva, é provavelmente o tema de investigação mais quente no mundo hoje em dia, digamos, não é? Portanto, o desenvolvimento tecnológico, obviamente que não pode ser parado, faz parte do avanço da humanidade e da ciência, mas obviamente que é preciso educar as novas gerações para o uso ético dessas tecnologias. Educar as novas gerações e educar também os decisores políticos, e penso que estamos a avançar nesse sentido aqui hoje. Existem várias questões críticas que nós gostávamos de levantar durante esta apresentação, durante este evento, e começa pelo impacto da inteligência artificial na sociedade. A inteligência artificial já não é uma ficção científica, é algo que nós podemos lidar todos os dias na nossa realidade e está a transformar todos os setores, incluindo as ciências da vida, a medicina e o tratamento da vida humana. Existem já robôs que criam outros robôs, portanto, existe já a capacidade dos robôs aprenderem sozinhos, criarem outras máquinas por meio da inteligência artificial ou inteligência assistida, e isto obviamente gera questões éticas com uma enorme necessidade de regulamentação e segurança, porque muitos desses robôs são e vão ser utilizados na medicina. E, portanto, se a inteligência artificial já está a ser aplicada à medicina, nós temos que garantir o respeito pela inviolabilidade da vida humana e a segurança dos doentes mais frágeis,
E deve estar aqui a nossa pedra de toque e a nossa preocupação, e aqui nas populações mais frágeis, obviamente, que eu tenho de incluir as populações não nascidas, para utilizar a expressão do Sr. Professor Fevereiro. É inegável a necessidade de criação de uma regulamentação que seja tanto ou quanto rígida, mas necessária para garantir boas práticas éticas na nossa sociedade. Além desta regulamentação clara e eficiente que emanará das nossas ações políticas, é preciso também garantir a proteção de dados e a transparência dos algoritmos para que a ética na lei da inteligência artificial seja garantida. E, portanto, gostava de deixar algumas perguntas mais concretas, nomeadamente se será possível atribuir personalidade jurídica aos robôs inteligentes no futuro, é algo que se discute grandemente no mundo científico, e também se a inteligência artificial pode desenvolver uma intencionalidade, uma consciência ou uma capacidade de deliberar e escolher racionalmente, porque se assim for verdade, nós temos de facto que atender às populações mais vulneráveis, tanto os seres não nascidos como aqueles mais doentes e desprotegidos da sociedade. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal e que pertence também à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas o microfone não funcionava. Queria começar por cumprimentar a professora Maria do Céu Neves e o professor Pedro Fevereiro. Dizer que realmente a inteligência artificial é um enorme desafio para esta e para as próximas gerações, principalmente no que toca a adequar os sistemas jurídicos e as várias áreas da sociedade a esta nova realidade. E eu começaria por destacar um parágrafo do vosso relatório que diz: a inteligência artificial está fortemente presente no amplo domínio das ciências da vida, em particular na saúde humana, sendo muito difícil proceder a uma sistematização metodológica das suas principais áreas de intervenção, a qual depois favoreça de ser uma reflexão ética sobre as implicações mais impactantes que poderá ter no setor da saúde. Propomos uma estruturação em 5 planos distintos, mas intersetantes: investigação biomédica, assistência clínica, gestão hospitalar, administração da saúde pública e ensino/educação em saúde. Atendendo à baixa dos custos associados à edição genómica e ao aparente futuro promissor da mesma área no setor da agricultura e da alimentação, gostaria de começar por perguntar se consideram que está na altura de relançar o debate sobre as aplicações da mesma ao genoma humano e se tiveram em atenção as possíveis interações entre os avanços na edição genética e a inteligência artificial, como vimos no caso do algoritmo AlphaFold, que resolveu problemas que são estruturais nas ciências biológicas. Depois, do outro ponto de vista, ao nível da saúde e especificamente no que toca à gestão hospitalar, perguntar o que é que pensam sobre a utilização da inteligência artificial no que diz respeito a padrões de eficiência e melhor gestão de tempo e se nesta matéria entendem que se justificam reticências ou atrasos na implementação e operacionalização destes sistemas. No mesmo relatório, reconhecem alguns riscos da inteligência artificial na administração da saúde pública, nomeadamente a geração de resultados enviesados com base em dados mal interpretados ou pouco representativos das populações. No entanto, do nosso ponto de vista, existe um problema que é mais profundo, que se prende com o facto de os sistemas de inteligência artificial serem capazes não só, por um lado, detectar como outro, de agir com base em padrões, mas também o facto de não conhecermos como é que os dados são analisados. Neste sentido, realçaria a importância fundamental da interpretabilidade das interferências entre os sistemas de inteligência artificial e perguntar qual é, na vossa opinião, a vossa opinião sobre os sistemas de interpretabilidade, ainda que não seja possível com base na tecnologia já existente, mas tendo por base a aplicação de inteligência artificial em sistemas de gestão públicos, face aos atrasos que estes poderiam causar.
E também perguntar como é que nos podemos certificar que todas as decisões com base em inteligência artificial são explicáveis. Por outro lado, do relatório retiram-se dados que, do nosso ponto de vista, são bastante otimistas relativamente à utilização da inteligência artificial no âmbito da investigação biomédica, e neste domínio nós destacamos os contributos no desenvolvimento das vacinas e dos antibióticos. Tendo em conta estes contributos notáveis, perguntar se consideram que há condições por parte do Governo para estimular uma adoção rápida destas técnicas, ou se existe algum fator de bloqueio que identifiquem e que expliquem um atraso nesta implementação. Perguntar também qual é o estado de implementação da telesaúde em Portugal e se um maior investimento e acesso a teleconsultas pode contribuir para colmatar algumas carências do nosso sistema de saúde. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das perguntas feitas pelos grupos parlamentares. Os senhores professores têm entre 11 a 12 minutos para, não é cada um, em total. Também dizer-vos que é óbvio que nesse tempo é impossível responder a todas as questões que vos foram colocadas, mas que é sempre possível que nos possam enviar por escrito alguns comentários ou respostas que nos queiram dar em relação às perguntas que foram feitas, que nós depois distribuiremos pelos deputados que estiveram das três comissões e nesse mecanismo. Portanto, eu passava de imediato a palavra à senhora professora Maria do Céu, não, ao senhor professor Pedro Favreiro. O tempo, eu não vos disse, mas o tempo conta lá em cima, portanto, já devem ter notado, tem 12 minutos para a vossa resposta conjunta. Senhor professor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me restringir às questões relacionadas com a edição genómica, por razões mais ou menos óbvias. Eu juntei aqui pelo menos dois grupos de questões. A primeira tem a ver com a utilização indevida, a utilização abusiva, e esqueci-me de dizer, agradeço aos senhores deputados todas as questões que nos foram colocadas, obviamente. E começaria já por aí. Eu acho que a primeira questão que tem que ser, aquilo que tem que ser definido relativamente a este assunto é precisamente saber o que é abusivo ou não. Naquilo que nós propomos aqui é que, de facto, as intervenções, por um lado, as intervenções feitas nas linhas germinativas não consideramos-las não eticamente suportadas. Vamos pôr isto desta maneira. Obviamente, Sr. Deputado, como referiu, é um debate que pode e deve ser ainda continuado. Do que pudemos conversar no âmbito do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pareceu-nos que nesta fase, com os conhecimentos que temos e com as disponibilidades que temos de, no fundo, abordar problemas complexos a nível do genoma embrionário, que se calhar esta não seria, de momento ainda, a melhor forma de intervir. Portanto, não diria que está fechado, diria que nesta fase talvez não fosse a melhor solução, dado que para a maior parte das questões e dos problemas que se levantam a nível dos embriões se consegue, claro, por escolha, não é? No fundo, escolhendo entre os que não transportam uma característica indesejável e aqueles que têm essa característica, poder escolher. De qualquer forma, um aspecto que referimos aqui também no relatório é que, independentemente da tecnologia que se utilizar, tem que sempre fazer uma escolha a posteriori, ou seja, tem que sempre avaliar a posteriori qual foi o resultado da intervenção. E, portanto, estamos sempre aqui numa questão que é, vamos escolher o quê? E devemos escolher, ou não devemos escolher. E aqui o relatório também refere, a determinada altura, esta questão de existem situações em que as pessoas, há grupos que acham que não se deve alterar estou a pensar, por exemplo, na questão da surdez. Há famílias
que querem que os seus filhos continuem a ser surdos. E, portanto, aqui também há aqui uma avaliação, uma ponderação que tem que ser tomada. De qualquer forma, dito isto, consideramos a necessidade, e isso também nos traz aqui, a necessidade de legislar sobre a utilização destas tecnologias. Confesso que eu sou incapaz de vos fazer uma proposta. Percebem, eu sou biólogo, sou investigador, não sou propriamente um jurista, e, portanto não é a minha função fazer isso. Gostava de dizer que, para terminar, eu penso que aprecio, relativamente ao Sr. Deputado Chega, a referência às populações não nascidas. É um debate contínuo também relativamente a isso, não só na questão da intervenção, mas na questão da interrupção voluntária da gravidez, não é? Portanto, continuamos a debater do ponto de vista ético e do ponto de vista mesmo jurídico, que nível de intervenção devemos ter e em que condições. Não é? Obviamente está legislado neste momento, mas não deixa de ser uma questão em aberto que continua a ser relevante. Gostava só de finalizar, de dizer que, do ponto de vista técnico, a maior parte dos... Aliás, eu diria que toda a intervenção a nível de edição genómica ainda está a nível de ensaios clínicos. Portanto, não existe ainda formalizado um procedimento que seja aceito e que seja utilizado regularmente. Existem, obviamente, é difícil fazer um ensaio clínico tradicional com estas tecnologias, porque o número de pessoas que estão disponíveis é muito baixo. E, portanto, aquilo que vem no relatório refere-se a ensaios clínicos que, aparentemente, apresentam resultados positivos relativamente às intervenções. É necessário também uma regulamentação para que esta tecnologia passe dos ensaios clínicos para a sua utilização no dia-a-dia, sendo que existe aqui uma componente ética que tem que ser relevada, que é a capacidade de acesso a esta tecnologia, que para todos os efeitos é uma tecnologia cara. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora professora Maria do Céu Patrão Neves. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria deixar claro que o Conselho Nacional de Ética, pela forma mesmo como ele é constituído, é extraordinariamente diverso. Ele é diverso do ponto de vista académico, científico e profissional, e ele é extraordinariamente plural no que diz respeito a valores éticos, religiosos, políticos, ideológicos. E esta é a grande vantagem do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, porque de alguma forma ele constitui-se, ele perfila-se como uma microsociedade que, refletindo sobre os problemas que interessam a toda a sociedade, poderá ter uma visão que de alguma forma reflete aquilo que seria a visão da sociedade no seu todo, caso ela pudesse ser efetivamente consultada. E por isso o Conselho Nacional de Ética, aliás, como eu escrevi recentemente, não é conservador nem é progressista. Ele é tão somente rigoroso na reflexão, ponderado na deliberação e construtivo na decisão. E este é, de facto, a nossa perspectiva. Também não é verdadeiramente otimista nem pessimista. Procuramos ser tão realistas quanto possível. Agora, é evidente que quando estamos a falar dos avanços na área da edição genómica ou da inteligência artificial, há realmente muito que nos possa efetivamente entusiasmar. Há oportunidades excelentes que nós temos que aproveitar. Oportunidades que neste momento se perfilam claramente no plano terapêutico, sem que possamos ignorar que, quando se inicia no plano terapêutico, rapidamente passa a ter depois uma função social.
E este é o aspecto que às vezes não é suficientemente atendido, inclusivamente pelo legislador. Nós olhamos para aquilo que mais nos entusiasma e para efeitos imediatos, e esses são terapêuticos, e é assim que começamos, mas depois temos também as possibilidades de alargamento para funções sociais. E alguns dos senhores deputados referiram-se exatamente a isso, nomeadamente a questão do melhoramento que já não é apenas um melhoramento do ponto de vista da isenção da doença, mas que já é a potencialização de algumas capacidades. Aquilo que é consensual em todo o mundo em relação a estes aspectos é que a utilização de novas biotecnologias para melhoramento do ser humano não só são formas abusivas, objetivantes dos seres em construção por outrem e de acordo com o critério de outrem, que pode não ser o seu próprio critério, mas também é uma agravante da justiça. E a verdade é que nos países democráticos nós temos como um dos grandes baluartes da nossa atuação a procura da justiça social, da justiça global, de uma justiça planetária. E, de facto, as biotecnologias devem ser também um instrumento, uma estratégia para alcançar estes mesmos desideratos. Algumas das suas utilizações não são contributos efetivamente nesse sentido. Outros são, e, por exemplo, se falamos da questão da sua implementação ao nível do Sistema Nacional de Saúde, esse é de facto um imperativo. Mas esta digitalização do Sistema Nacional de Saúde tem que ser feita nas 5 vertentes simultaneamente. Não pode ser privilegiada uma apenas, porque ficaríamos mancos em relação às outras. E por isso, este é um desafio que deve ser encetado tão rapidamente quanto possível, que precisa de apoio legislativo a 2 níveis. Por um lado, para incentivar estas transformações, por outro lado, para regulamentar aquilo que é possível fazer a este nível. Por isso, no fundo, o desafio, se nos é permitido dizer algo naquilo que é o vosso fórum, é duplo nesta matéria. Há também um grande consenso a nível internacional sobre os requisitos para a utilização da inteligência artificial. Falou-se aqui sobre algumas matérias que põem em causa, por exemplo, a transparência. Não pode haver inteligência artificial opaca, não pode haver inteligência artificial que não seja explicável, e estes são valores que estão estabelecidos, e nomeadamente no ato, no AI Act, que deve ser ainda no próximo trílogo, no 4º trílogo, aprovado, vêm precisamente todas estas especificações. E agora começo a ficar nervosa a olhar para o relógio, se bem que, de facto, as questões que considerava fundamentais estão referidas, faltando-me talvez destacar uma que é, por demais, também importante, que tem a ver com a responsabilidade. É evidente que, se uma inteligência artificial for explicável e for transparente, as questões da responsabilidade estão também elas facilitadas, mas hoje é uma questão jurídica fundamental: quem é o responsável? Quem é o responsável quando há, de facto, uma intervenção da inteligência artificial? E este aspecto compete aos legisladores, porque se esta responsabilidade civil não for claramente regulamentada e com possibilidade de atribuição, é o próprio utente, é o próprio cidadão que acaba por ser prejudicado e, por isso, injustiçado, porque a responsabilidade não é devidamente atribuída, e por isso também o ressarcir, o recompensar, o de alguma forma recuperar ou restaurar a justiça também não será tomado. E para terminar, diria, senhores deputados, com imensa gratidão pela atenção que tiveram ao nosso relatório e pela disponibilidade para aqui estarem presentes. Creio em nós sempre disponíveis para aquilo que considerarem necessário. O nosso objetivo é efetivamente comum, sob perspectivas diferentes. Aproveitar maximamente o desenvolvimento científico e inovação tecnológica, mas sempre para bem da sociedade, muito concretamente da sociedade portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Chegamos ao fim desta audição. Eu queria agradecer novamente à Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves e ao Professor Pedro Favreiro os terem disponibilizado para virem aqui apresentar e discutir o relatório. Como eu disse, algumas das perguntas, se acharem
que faz sentido mandarem alguns comentários por escrito, serão muito bem-vindos. Agradecer também às senhoras deputadas Cláudia Santos, que é vice-presidente da primeira comissão, e à senhora deputada Susana Correia, que é vice-presidente da 9ª Comissão de Saúde. Agradecer a vossa presença aqui, agradecer a todos os deputados e chegamos ao fim desta audição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.